Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Nós temos o nosso software Wild Horses e com ele nós fazemos análise dos preços de criptomoedas. Segunda, terça e quarta, análises semanais de Bitcoin, Ethereum e Ripple, e de terça a sexta-feira, análise diária dos preços da Bitcoin. Hoje, ao invés de fazer a análise diária dos preços da Bitcoin, nós vamos tentar descobrir o que aconteceu ontem, está acontecendo ainda, não só com a Bitcoin, mas com as demais criptomoedas, que foi essa queda enorme que os preços apresentaram e ainda seguem apresentando. Então vamos passar aí para a nossa análise. Nós vemos aqui no gráfico de 59 dias, ou seja, os últimos 59 dias de negociação, os preços da Bitcoin cotada em dólares com a cotação fornecida pelo site coinmarketcap.com no dia de ontem sofreram uma queda extremamente elevada tanto em amplitude quanto em volume de negociação. Para quem está acompanhando a nossa análise pela primeira vez, essa linha preta aqui é os fechamentos diários. A gente não trabalha com candle, a gente trabalha apenas com o fechamento. Isso faz parte de uma ideia de sistema amostrado, ou seja, a gente faz uma amostragem periódica dos preços da Bitcoin num intervalo fixo que é 23 horas e 59 minutos de cada dia. Bom, o volume de negociação ele está representado por essa linha inferior, que ela é colorida em tarjas horizontais, e essas tarjas horizontais têm a sua cor determinada de acordo com essa escala, e essa escala representa quantos desvios padrão o volume daquele dia está em relação à média dos últimos 59. Por que isso é importante? Para detectar dados atípicos. Então, volumes de negociação com um desvio padrão ou superior, eles são considerados movimentos fortes. Acima de 2 desvios padrão pode ser considerado dados atípicos, e até um desvio padrão está dentro de uma normalidade de movimentação. Então, nós, dentro da nossa premissa, nós assumimos que para romper canais, resistências ou suportes, tu vai precisar um volume acima da média, um volume forte, um volume significativo, então em torno de um desvio padrão até 2 desvios padrão, ou seja, quando os tons começam a ter uma dominância do verde, amarelo ou avermelhado, e aí tu tem sim movimentos fortes. E a gente pode ver aqui que o dia de ontem foi um movimento bastante forte, tanto em volume, e isso se refletiu também numa grande amplitude de preços. O que isso quer dizer? O indicativo único aqui desse gráfico, a única informação que dá para tirar desse gráfico é que nós tivemos uma mudança de paradigma. O que isso quer dizer? As forças que governavam os movimentos dos preços não estão mais agindo da mesma forma, ou outras forças agora estão governando o movimento dos preços. Por que isso afeta a predição? Porque toda a predição ela parte da premissa de que se as forças que governaram o movimento dos preços há pouco continuarem se mantendo com a mesma relação de forças, então é mais provável que aconteça isso. Isso pode ser um valor numérico para um preço, para um volume, para qualquer variável que nós estivermos trabalhando com a predição. Então, no momento em que se detecta um rompimento desse paradigma, uma mudança de relação de forças, então fica claro de que aquela metodologia, aquela tecnologia, aquele conjunto de ferramentas não vai, por esse momento, ser capaz de dar uma predição de acordo. Então, o que a gente faz? A gente parte para um conjunto maior de informações e ferramentas quando a gente detecta isso que aconteceu aqui ontem. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Para título ilustrativo, dentro de uma perspectiva de 23 dias, que para quem está acompanhando as nossas análises aí já está mais ou menos acostumado com o gráfico, notem que ele está totalmente distorcido em função da movimentação de ontem. Então a escala de preços ela aumentou aí, nós tivemos uma queda de praticamente $1.000 no dia de ontem, então a faixa de preços ela foi bruscamente dilatada, então todas as taxas horizontais, que são uma espécie de histograma que agrupam os preços dentro de regiões que eles mais frequentemente visitaram, ou seja, funciona como uma região de atração. Ela foi destruída, essa informação, em função desse movimento aqui, como está aqui representado. E, em especial, a predição dos preços explícita, ela tem aqui um fator muito importante, que foi essa tarja aqui, azul claro, que foi formada para o dia de ontem. O que está mostrado aqui? O fundo desse gráfico aqui, ele é colorido de acordo com a correlação entre preço e volume, ou seja, correlação positiva
preço e volume se movimentam no mesmo sentido, ou seja, mais volume de negociação, os preços sobem, e o contrário é verdade. Porém, quando nós temos aqui uma correlação negativa, o que acontece? O volume de negociação aumenta, os preços caem e vice-versa. Então, o que está acontecendo aqui? No dia de ontem, nós tivemos uma queda tão grande e nós tivemos um volume tão grande que apenas o dia de ontem foi capaz de reverter a média dos últimos 12 dias de uma correlação levemente positiva para uma correlação levemente negativa sem passar pelo zero. Em geral, quando acontece essa mudança, ela é um pouco gradual, pelo menos ela leva uns 2, 3 dias para ela trocar de sinal. Aqui ela trocou imediatamente, então mostra que ontem nós tivemos aí uma mudança muito brusca de paradigma e isso fica claramente indicado por essa tarja aqui, ou seja, isso mostra que o nosso sistema de informações que a gente vinha usando, ele funcionava para aquele padrão, mas para esse novo padrão que ainda não está estabelecido, ele não vai ter uma capacidade informativa. Então o que a gente faz? A gente expande esse conjunto e por conta disso a gente foi para uma análise semanal das últimas 70 semanas, ou seja, dentro do nosso software a gente reconfigurou ele para poder estar enxergando uma capacidade um pouco maior o que está acontecendo. E aí o que a gente está vendo aqui? Nós identificamos sim uma região aqui em 4.600, 4.500 dólares, onde durante a ascensão lá em 2017, meados de 2017, entre agosto e setembro, nós tivemos aqui uma parada nesse pico e ela só foi rompido com volume. Na realidade, o que aconteceu? Nós vimos com o volume semanal, esse volume foi dobrado e nós atingimos então esse pico, o volume continuou elevado e nós tivemos um recuo. Então isso mostra que esse ponto aqui, ele é extremamente forte e nós acreditamos que esse ponto aqui seja o próximo alvo ou um suporte que sustente agora os preços da Bitcoin em queda. Outro ponto importante, que quando nós começamos a gravar esse vídeo aqui, ele já tinha sido rompido, 5.600, ele já tinha sido rompido, mas esse aqui também foi um suporte bastante forte nessa ascensão exatamente anterior ao pico histórico. Então, na possibilidade dos preços ainda estiverem abaixo desse nível aqui, 5.600, nós enxergamos os 4.600 aqui. O que vai determinar isso? Bom, aí para ter essa visão, nós vamos então para um conjunto externo ao nosso software, nós vamos diretamente para os preços para o site CoinMarketCap, analisando o volume das exchanges. Ao iniciar a gravação aqui, nós capturamos essa tela. O que nós vemos aqui? Nós vemos um volume muito grande de negociação nas principais exchanges. Nós estamos aí com um volume 3 vezes, 4 vezes maior do que a média diária. E enquanto esse volume persistir, na nossa opinião, os preços vão continuar caindo. A gente nota aqui que em algumas exchanges aqui o volume já começou a cair, outra aqui tem uma leve ameaça aqui de queda no volume. Na perspectiva dos volumes recuando para uma normalidade, nós vemos sim a queda se encerrando, os preços se estabilizando dentro de um patamar e aí sim vamos aguardar o mercado para ver como é que ele reage, provavelmente aí com uma correção, voltando aí para patamares aí mais razoáveis, aí acima dos 5.600, 5.800, mas ainda é especulativo. Isso tudo vai depender de quanto tempo os volumes continuam elevados. Então o pessoal pode ficar acompanhando os volumes nas exchanges. Quando esse volume começar a cair, isso é indicativo, na nossa opinião, de que a queda dos preços está próxima do fim. Pessoal, essa foi a nossa análise aí dos preços da Bitcoin. A gente recomenda aí tranquilidade, cautela aí para os traders. A gente agradece a atenção de vocês. Aqui está o nosso link onde a gente está publicando as análises diárias da Bitcoin cotada em dólares. Então, a partir de amanhã ali a gente já vai estar atualizando aí as nossas análises. Assine o nosso canal no YouTube e não se esqueçam de ativar as notificações para serem avisados de novos vídeos. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção, pela audiência. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.